Então, hoje a gente vai dar continuidade ao assunto de conjuntos numéricos e a gente vai continuar estudando o conjunto dos números racionais. É um conjunto bem importante da gente ver, porque é basicamente onde tem as principais operações dos conjuntos, que é a divisão. Muita gente ainda tem dificuldade em dividir. Vamos falar um pouco hoje sobre as dízimas periódicas, frações geratrizes e a representação desses números racionais na chamada reta racional. Então, vamos aqui para o nosso quadro. Conjunto dos números racionais. Hoje é 27/3, no sábado. Aqui a gente tem a representação fracionária de algumas dízimas periódicas. Né? Eu coloquei duas aqui, 0,7 com a barrinha em cima. Vocês já sabem que isso aqui nada mais é do que o 7 repetindo infinitas vezes. Assim como aqui na 2, o 0,96 representa o 96 como período, né? 0,96, 96, 96, três pontinhos para representar que esse número é infinito. Então, existem algumas formas da gente transformar essa dízima em uma fração. Essa aqui é chamada fração geratriz. Eu já comentei na última aula com vocês que quando o número ele começa com 0, algum período, significa que ele está sendo dividido por 1999, vai depender da quantidade de casas do período, né? Então, por exemplo, aqui o período é único, o período é 7. Então, esse número aqui, na verdade, vocês já sabem que é 7 nonos. Então, se você pegar na calculadora e colocar 7 dividido por 9, só que vai dar 0,77777. Ou seja, esse 7 nonos é a fração geratriz dessa dízima, 0,7777. Então, isso por quê? Porque a gente pega o período de repetição, que é o 7, coloca ele no numerador e divide pela quantidade do período, que no caso é um só. Então, ele só tem um período de repetição. Então, 7 nonos. Essa é a maneira simples da gente resolver aqui. Já já eu vou mostrar uma outra maneira também que pode ser feita. 0,96. Então, repare aqui agora que o período é 96, né? Ele repete de 96 em 96. E aí você vai dividir pela quantidade de números que há no período, né? No caso, são dois números que há no período, né? O 9 e o 6. Então, você vai dividir por 99. Logo, esse número aqui, 0,96, 96, 96, reticências, ele pode ser escrito na forma de fração como 96 sobre 99. Mas esse número aqui, ele não está ainda na sua forma irredutível. Não é isso? Ele não está na sua forma irredutível. Professor, o que é a forma irredutível de uma fração? É quando você não consegue mais simplificá-la. Então, 96 e 99, se vocês observarem bem, ambos, numerador e denominador, são divisíveis por 3. Ah, professor, por quê? Como é que você sabe que esses números são divisíveis por 3? Basta você somar os números. Se a soma der um número que é divisível por 3, então esse número é divisível por 3. Se você somar em cima 9 mais 6 dá 15. Mas 15 também eu posso escrever como 1 mais 6, né? Aliás, 1 mais 5, que é 15, né? 1 mais 5 é 6 e 6 é divisível por 3. Logo, 96 é divisível por 3. E o 99? 99 é 9 mais 9, que é 18. E 18 é 1 mais 8, que é 9. Então, 9 é divisível por 3. Então, eu sei que tanto o numerador quanto o denominador, eles são divisíveis também por 3. Então, vamos simplificar. Então, em cima, 96 dividido por 3 dá 32. E 99 dividido por 3 dá 33. Ou seja, essa aqui é a nossa fração geratriz. Professor, 96 sobre 99 está errado? Não, não está errado, é o mesmo número. Só que você sempre tem que escrever na forma irredutível. Por exemplo, você vai chegar num resultado. Você está resolvendo uma equação. Aí você chega a essa razão aqui, ó, 4 meios. Você vai escrever 4 meios como resposta? Até porque no gabarito não vai ter 4 meios. Né? Então você tem que fazer a fração irredutível. Isso aqui você sabe que vai dar 2. 4 dividido por 2 é 2, né? Ou seja, divide em cima e embaixo por 2. Isso aqui dá 2 sobre 1, que é 2.
Então, as frações, a gente sempre representa as frações na forma irredutível. Beleza? Uma outra maneira de você resolver questões com essa forma de dízima periódica é resolver um pequeno sistema. Você pode atribuir esse valor aqui, 0,7777, a um número qualquer. Vamos supor que eu pegue esse 0,7777 reticências e chame ele de x. Ou seja, x é igual a esse número. 777 reticências. Ok. Se eu pegar um número qualquer e multiplicar por 10, o que é que vai acontecer? A gente pega a vírgula e desloca uma casa para a direita, não é isso? Por exemplo, se eu pegar o 7 e multiplicar por 10, vai dar quanto? 70. Porque você pega a vírgula que está depois do 7, anda uma casa para a direita, isso aí vai dar 70. Se você pegar 6,6 e multiplicar por 10, vai dar quanto? 66, porque você pega a vírgula, desloca uma casa para a direita. Então, quando você faz multiplicações com números decimais, você vai olhar, por exemplo, qual é a potência de 10 que você está multiplicando. Se é 10, se é 100, se é 1000. A quantidade de zeros que você olha para o número que você está multiplicando, por exemplo, 1000, o 1000 tem 3 zeros. Isso significa que você vai deslocar a vírgula do outro número 3 casas para a direita. Por exemplo, se você tem 4,787, e aí você multiplica esse número por 1000, né? Então, se você está multiplicando por essa potência de 10, que é 1000, você vai pegar a vírgula e vai deslocar 3 casas para a direita. 1, 2, 3. Então, essa multiplicação aqui vai dar 4.787. Então, é muito fácil você multiplicar por potências de 10, assim como também dividir. Na divisão, ao invés de você jogar a vírgula para a direita, você joga para a esquerda. Então, eu estou chamando aqui esse x de 0,777. Se eu pegar esse número e multiplicar por 10, ele vai virar 10x. Concordam? E esse 10x, quando eu multiplico outro membro também por 10, que número vai dar aqui? Ó? Eu tenho 0,777, né? Então, quando eu multiplico por 10, eu pego a vírgula, desloco uma casa para a direita. Então, eu vou ter esse número aqui, 7,777, infinitas vezes. O que acontece se a gente subtrair esses dois números? Vamos subtrair aqui. Ó. Vamos fazer essa subtração. Então, 10x, quando eu retiro 1x, vai me sobrar 9x, que é igual 7,7777, infinito 7, menos 0,77777. Então, observe que depois da vírgula, eu tenho um período igual, né? Ele está se repetindo de forma igual. Então, significa que todos esses números aqui, eles vão zerar. Vai ficar tudo zero, né? Você vem lá do infinito, aqui vai dar 0, 0, 0. Aí 0 para 7 dá 7. Ou seja, 7, infinitos zeros aqui à direita. E 0 à direita, você sabe que é insignificante, né? Então, você pode escrever esse número como 9x é igual a 7. Logo, como eu quero encontrar o valor de x, que é a minha fração, esse 9 que está multiplicando o x, ele passa dividindo o 7. Ou seja, está aqui a nossa fração geratriz. 7 nonos. Então, essa é uma outra maneira, uma maneira que você pode fazer também para encontrar a fração geratriz. Beleza? 0,96. Vamos fazer esse mesmo procedimento. Vamos pegar o x e chamar ele de 0,96. Essa vai ser nossa dízima 0, mas aqui embaixo, x é igual a 0,96. Aí 96, 96, reticências. Preste atenção num detalhe. Ó. Vamos pegar esse número e multiplicar por 10. Vamos multiplicar esse número por 10. E vamos perceber um detalhe interessante aqui. Quando eu multiplico esse número por 10, a vírgula ela é deslocada uma casa para a direita. Então, esse número aqui vai virar quanto? Na hora que eu desloco uma casa para a direita, ele vira 9, vírgula, aí 69, 69, 69, infinitamente. O que é que vocês podem observar aqui? Ó? Que depois da vírgula, eles têm períodos diferentes. Então, eu não posso subtrair aqui da mesma forma que eu fiz aqui. Porque se eu subtrair, aqui não vai dar zero desse lado.
certo? Então, aqui desse lado não vai dar zero. Então, eu tenho que ajustar isso aqui. Eu tenho que multiplicar novamente por 10, ou seja, se eu multiplico por 10 duas vezes, eu estou multiplicando por 100, não é isso? Então, vamos fazer isso aqui para vocês verem como é que fica esse número agora. Então, ao invés da gente multiplicar por 10, porque se eu multiplico por 10, gente, quando eu for subtrair aqui desse lado, vai ficar, ó, 6 para 9, aí vai dar 3, 9 para 16, vai dar 7, vai 1. Aí vai formar aqui um número, um período aqui, e ainda vai continuar sendo uma dízima. Então, o objetivo da gente é a gente zerar essa parte depois da vírgula. Então, quando eu multiplico apenas por 10, não tem como, porque os períodos aqui depois da vírgula estão diferentes. Não tem como zerar isso aqui. Dá para perceber, não dá? Então, o que é que a gente vai fazer aqui? Então, vamos consertar isso aqui. Vamos consertar da seguinte forma. Ao invés da gente multiplicar por 10, a gente vai multiplicar por 100. 100x. Então, se eu estou multiplicando esse número aqui de baixo por 100, eu vou andar duas casas para a direita, né? É a quantidade, eu tenho dois zeros aqui. Então, quando eu ando duas casas para a direita, o que é que vai acontecer com esse número? Ele vai virar 96,969696. E aí eu resolvi meu problema. Porque depois da vírgula agora, eu tenho o período 96, né? 96, 96, 96. E embaixo também, 96, 96, 96. E agora eu posso subtrair. Porque toda a parte periódica depois da vírgula, quando eu subtrair, vai para zero, porque eles são iguais. Então vamos subtrair esses dois caras aqui. Eu tenho 100x. Quando eu tiro 1x, isso aqui vai me dar 99x. E observe que depois da vírgula eu tenho números iguais. Então a subtração vai para tudo, vai dar zero aqui. Né? Então, 96 menos zero dá 96. Ó? Então significa que x vai ser igual. O 99, que está multiplicando o x, ele passa dividindo. Né? Então 96 sobre 99. Que é justamente essa fração que a gente achou aqui. Né? Então, a gente pode resolver esse tipo de dízima periódica, 0, por exemplo, alguns números repetidos, e a gente pode resolver dessa forma aqui. Pega o período, no caso aqui o período é 96, e divide por 99, que era justamente a quantidade de casas que tem em cima no numerador. Então, 96 sobre 99. E simplificando por 3, a gente chega em 32 sobre 33 avos. E a gente resolve a nossa questão. Tranquilo? Então é assim que a gente transforma, gente, dízimas periódicas na fração geratriz. Porque toda dízima ela pode ser escrita na forma de fração. Então, se você chegar na calculadora e colocar 32 dividido por 33, vai dar esse número aí, 0,96969696. Vocês podem colocar até no celular. Aí ele vai aproximar para 97 no final, porque tem um erro, né? Porque o celular ele não consegue colocar infinitos 96 em nenhuma calculadora. E aí ele faz uma aproximação no final, que é chamada de erro. Então, ela aproxima para 0,97. Tranquilo? Bom, então, visto essa parte aqui, agora a gente vai falar sobre, deixa eu ver, representação geométrica do conjunto dos números racionais. A gente vai fazer uma representação na reta agora. Vou escrever aqui. Representação geométrica dos números racionais. Bom, você já sabe que números racionais são aqueles números que podem ser escritos na forma de fração. Imagina que agora que eu vou desenhar uma reta, e dentro dessa reta eu quero localizar alguns números racionais. Vou desenhar minha retinha aqui de vermelho. Aqui está minha reta. Aqui estão todos os números racionais dentro dessa reta. Eu vou tomar aqui o meio como o ponto zero. Eu vou colocar uma unidade,
2 unidades, 3 unidades, 4. Lembrando que do zero para a direita eu tenho infinitos números racionais, assim como para a esquerda também, que eu tenho os negativos, né? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Bom, então repare que eu desenhei uma reta, e essa reta tem todos os números inteiros. E esses números inteiros, eles são números racionais. Certo? Então, vamos pensar assim, ó. Eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês, eu quero que vocês tentem responder no chat. Se eu perguntar, gente, entre o zero, olhem aqui, entre o zero e o 1, aqui dentro desse intervalo aqui, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Existem quantos números racionais dentro desse intervalo? Vocês acham que tem quantos números aí dentro desse intervalo, desse pedacinho verde que eu desenhei? Quero que vocês participem aí no chat, enquanto eu tomo água aqui. Me digam aí. Pode chutar, não tem problema não. Vocês acham que existem quantos números racionais entre dois números racionais? Mateus disse que 3. Amanda 9. Paulo Gabriel 2. Eric 4. Camila Oliveira 0. Bom, então vamos tirar a nossa dúvida aqui agora. Aqui diz que tem 5. Anne Vitória diz que acha que tem 5. Kaique diz que tem 1. Heloísa diz que não tem nenhum. Então, bora. Vamos voltar aqui para a nossa telinha. Então, eu quero descobrir aqui, gente, quantos números racionais existem entre 0 e 1. Eu vou dizer para vocês que tem infinitos. Existem infinitos números racionais aqui dentro. Então, todo ponto que você pega aqui dentro sempre vai estar uma fração associada a esse ponto. Certo? Por exemplo, 1 meio. 1 meio é 0,5. Não é isso? Onde é que está 1 meio? Está bem na metade, entre 0 e 1. Né? 1 meio. Aqui é a minha fração 1 meio, que é 0,5, é o mesmo número. Quando vocês pegam uma régua, além dos centímetros, tem os milímetros, não é isso? Então, aqui é dividido em 10 milímetros. E o que seria um milímetro? Né? Então, o milímetro, na verdade, é uma fração. Né? Por exemplo, aqui, entre 0 e 1, tem o 0,1, que no caso é 1 décimo. Tem o 0,2, que é 2 décimos. Tem o 0,3, que é 3 décimos. Né? Tem a nossa dízima periódica, que foi essa aqui que a gente achou, ó, que é o 7 nonos, que é o 0,777. Onde é que está o 0,777? Aproximadamente aqui, né? Esse é o 0,7, que é o mesmo que o 7 nonos, né? E aí, por exemplo, entre 1 décimo e 2 décimos, se eu reduzir o espaço no intervalo, entre 1 décimo e o 2 décimos, existem quantos números racionais? Infinitos números racionais. Então, mesmo que seja muito pequenos números racionais, se você pega um pedacinho, um intervalozinho, vão existir infinitos números ali dentro. Porque você sempre pode tomar metade deles. Por exemplo, entre 1 décimo e 2 décimos. Então, quem vai estar bem no meio ali, entre 1 décimo e 2 décimos, vai ser a média aritmética desses dois números. Você soma os dois, divide por 2. 1 décimo mais 2 décimos dividido por 2. Então, isso aqui vai dar 3 décimos dividido por 2. E isso aqui é 3 vinteavos. E aí sempre você pode ir dividindo por 2. Se você pegar 3 vinteavos e dividir por 2, dá 3 quarentaavos. Então, entre 0,1 e 0,01, que são números bem pequenininhos, existem infinitos números, né? Existe o 0,0111, existe o 0,0113, né? Então, lembre-se que entre dois números irracionais, existem infinitos números racionais, né? Aí eu pergunto para você, gente, quem é que tem mais elementos? O conjunto dos números inteiros ou o conjunto dos números racionais? É óbvio que é o conjunto dos números racionais. Porque além dos racionais terem todos os inteiros, ele ainda tem infinitos números aqui entre dois inteiros. Né? Imagine, se tem um conjunto infinito. Entre 0 e 1, por exemplo, 0,999998, 0,999987, 0,0000985. Então, observe que eu tenho infinitos números entre 0 e 1, assim como 1 e 2, assim como 2 e 3. 32 33 avos, ó, essa fração aqui.
que é representado por 0,96, 96, 96, ele é um número que está aqui. Está mais ou menos bem pertinho do 1 aqui, né? Bem próximo do 1. Esse aqui seria o nosso 32, 33 avos. Então, lembre-se que num conjunto de números racionais, existem infinitos números racionais, entre dois racionais quaisquer, né? Aqui eu tenho 7 meios, né? 7 meios, esse número aqui é o 7 meios, né? 7 dividido para... Ah, não, desculpa, está aqui, 7 meios, tá entre 3 e 4. 7 meios está aqui. Então, toda fração eu posso estar localizando na minha reta, né? 7 meios é 7 dividido por 2, que é 3,5, que está bem no meio, entre 3 e 4, né? Então, qualquer fração você pode estar localizando na reta. Então, qualquer fração, qualquer número que pode ser escrito na forma de fração, você pode estar localizando aqui. Por exemplo, menos 7 sextos, né? Menos 7 sextos. Onde é que está o menos 7 sextos? Então, basta você dividir o 7 por 6, e aí você vai ter um número negativo, e tem um sinal de menos. Então, quando você divide o 7 por 6, dá por 1. 1 vezes 6, 6 para 7, 1. Desce o 0, põe a vírgula, dá por 1 novamente. 6 para 10, 4. Desce o 0, dá por 6. Então, menos 1,16. Onde é que está o menos 1,16? Está mais ou menos aqui, né? Então, esse cara aqui seria o meu menos 7 meios. Então, qualquer número racional escrito na forma de fração, você pode estar localizando na reta dos números racionais. Então, lembre-se, entre dois números racionais, seja ele o menor número que você queira, entre 0,001 e 0,00001. Entre esses dois números, que são muito pequenos, vão existir infinitos números racionais. Pronto. Vamos falar agora sobre o oposto, o módulo e o inverso do número racional. Oposto, inverso e o módulo. Oposto, inverso e módulo de um número racional. Bom, a ideia de oposto, gente, é bem simples. O que é o oposto de um número? O oposto de um número é um outro número cuja soma dos dois resulta no elemento neutro na adição, que no caso é o zero. Então, por exemplo, se eu pegar um número qualquer, se eu pegar o 2, aí eu pergunto para você, gente, que é o oposto do 2? Aí vocês pensam, o oposto, qual é o significado de um número oposto? Um número oposto é aquele que quando você soma com o oposto do número, essa soma dá zero. Ou seja, se você tomar o 2, se você tomar aqui como exemplo o 2, é o oposto do 2. O oposto do 2 é o menos 2. Porque a soma desses dois caras vai dar zero. Então, isso que é o oposto de um número racional. É um número que quando você soma com o oposto, essa soma dá zero. Por exemplo, quem é o oposto de menos um terço? O oposto de menos um terço é o mais um terço, né? Porque quando você soma um terço com menos um terço, essa soma é zero. Você tem dois números iguais, porém com sinais trocados, né? Com sinais diferentes. Então a soma é zero. Então isso que é a ideia de oposto. Então, o oposto é aquele número que quando você soma com o oposto desse número, essa soma dá zero. Inverso. O que seria inverso? Então, gente, dois números são ditos inversos um do outro se o produto deles for igual a 1, for igual ao elemento neutro na multiplicação. Por exemplo, se eu tenho aqui uma fração a sobre b, quem é o oposto dessa fração a sobre b? Então, o oposto dessa fração a sobre b vai ser b, oposto não, desculpe, inverso. Vai ser a fração b sobre a. Por quê, professor? Porque quando você multiplica, em cima vai dar b, embaixo também vai dar b, e dois números iguais, a divisão é 1. Certo? Então, um número ele vai ser inverso do outro, basta você inverter o número. Exemplo, o 2.
Professor, quem é o inverso do 2? É aquele número que quando você multiplica por 2, o resultado dá 1. Então, quem é esse número? Basta você inverter. O 2 não é escrito como 2 sobre 1. Quando você inverte, isso aqui dá 1 meio. Então, 2 vezes 1 meio dá 2 sobre 2, e 2 sobre 2 é 1. Então, 1 meio é o oposto de 2, e o 2, oposto não é inverso. 1 meio é o inverso de 2, e o 2 é o inverso de 1 meio. Mais um exemplo. Vou pegar um número negativo. Menos 3 quintos. Só quem é o inverso de menos 3 quintos? Se você colocar 5 terços, você erra. Ah, professor, você disse que não é para inverter? É, mas você tem que inverter conservando o sinal. Porque se você botar 5 terços positivo aqui, você vai ter como resultado menos 1. E não é menos 1. Tem que ser 1. Então, ó, o inverso de menos 3 quintos é o menos 5 terços. E quando você multiplica, em cima vai dar 15 positivo, embaixo vai dar 15 positivo, e aqui vai dar 1. Então vamos lá. Oposto são dois números cuja soma é zero. Inverso são dois números quando o produto é igual a 1. Então, se você multiplica dois números e o produto é igual a 1, significa que os números eles são inversos. E o módulo do número racional, a gente já viu a ideia de módulo quando a gente estudou números inteiros. Então, o que seria módulo de um número, gente? Vamos relembrar aqui o módulo de um número. Então, ó, você tem um número x, esse número x pode ser qualquer número racional, e ele está dentro de duas barrinhas. Então, isso aqui é chamado de módulo de x. Por definição, o módulo de x ele é isso aqui. Ele vai ser o próprio x, caso aconteça isso aqui. Ou seja, se o x for um número positivo, ele continua positivo, ele vai ser x. Ou ele vai ser o oposto de x, ó, oposto, tá vendo? Eu estou colocando um menos aqui na frente. Ou ele vai ser o oposto de x, caso o x seja negativo, seja menor que zero. Então, se você toma o oposto de um número negativo, então significa que esse número é positivo, não é isso? Então, o módulo sempre transforma, ele é uma operação que transforma qualquer número sempre em um número estritamente positivo. Por exemplo, menos 3 quintos. Menos 3 quintos. Então, se você tomar o módulo de menos 3 quintos, então, como ele é um número negativo, então ele vai ser o oposto desse cara, ou seja, ele vai ser menos 3 quintos. Isso aqui ó, vai ser sempre um número positivo, né? Menos com menos mais, 3 quintos. Então, o módulo sempre vai ser o próprio número, porém positivo. Quem é o módulo de 2? O módulo de 2, como o 2 é positivo, ele continua sendo o 2. Então, isso que é a ideia de módulo. Tranquilo? Beleza. Eu passei algumas atividades para vocês fazerem, não foi? Eu passei as atividades de numeração par, não foi isso? Não foi a de número par? Eu vou fazer as de número ímpar. Acho que eu vou fazer aqui as de número ímpar. Lá da página 27. Deixa eu pegar aqui as questões e eu vou colar aqui para a gente começar a fazer algumas. Fazer aqui algumas questões. Como aqui começa a 8, né? 8, a gente vai fazer a 9. Questão 9. Aqui. Acho que dá para todo mundo ver, né? Deixa eu olhar aqui. Dá. Então vamos lá. Vamos resolver essa questão 9 aqui, essa primeira questão. Sendo n igual a 3 menos 2n e n igual a menos 2 terços, escreva os seguintes números racionais na forma decimal e na forma de fração. A gente tem duas representações. A gente vai escrever primeiro na forma racional, aliás, na forma decimal,
e depois na forma de fração. Aí na letra A ele pede o valor de menos m mais n. Então, o primeiro passo é a gente descobrir o valor de m, porque m está em função de n. Eu ainda não tenho o valor de n. Mas fica fácil de encontrar porque eu já tenho o valor de n ali. Né? Ele me disse que o valor de n é menos 2/3. Então, eu já vou partir dessa informação que n é menos 2/3. Então, como n é menos 2/3, eu vou encontrar n agora, né? Utilizando, substituindo aqui no lugar do n, né? Que eu já tenho informação que n, que esse cara aqui, ele vale menos 2/3. Então, no lugar desse n aqui, tá vendo? Eu vou substituir por menos 2/3 e aí eu acho o valor de m. E depois que eu achar o valor de m, eu já posso fazer minhas operações. Então, vamos lá. Então, m vai ser igual a 3 menos 2, que multiplica o n, 2n, né? Só que o n é menos 2/3. Menos 2/3. Ah, professor, eu fiz assim, peguei o 3, subtraído 2, que deu 1, e multipliquei por menos 2/3. Tá certo? Não, não tá certo. Quando você tem expressões que envolvem as 4 operações, subtração, soma, multiplicação e divisão, as operações ela têm uma força. Então, a força é o seguinte, primeiro sempre a gente vai resolver radicais e potência, quando você tiver uma expressão. Então, se tiver lá radical, raízes e potência, primeiro você vai resolver elas. Aí depois você vai para o segundo mais forte. Quem é o segundo mais forte? A multiplicação e a divisão. Então, se houver multiplicação e divisão, você vai primeiro fazer elas. E por fim, por último, é que você vai somar ou subtrair. Então, nesse caso, aqui eu tenho uma subtração, 3 menos 2, eu não vou fazer ela primeiro, porque aqui é uma operação fraca. Eu vou repetir o 3 e menos, né? Agora eu faço a multiplicação. E primeiro eu faço a multiplicação. Eu tenho dois números negativos, então se eu estou multiplicando dois números do mesmo sinal, então significa que ele vai ser positivo. Não é isso? Então, isso aqui vai dar 4/3. 4/3. Ah, professor, e agora? Como é que eu faço para somar um número inteiro, que é 3, mais 4/3? Aí você lembra, você só pode somar números que têm o mesmo denominador. Mas você pensa assim, então, esse cara aqui, esse 3, eu posso escrever ele com o denominador 3, porque eu sei que o 3 é a mesma coisa que 9/3. Isso? 9/3, 9 dividido por 3 não é 3? Você fez isso por quê? Porque eu tenho que somar com esse 4/3. E eu só posso somar se eles tiverem o mesmo denominador, que é o 3 e o 3. Então, se eles tiverem denominador diferente, eu não posso somar. Bom, como eles são iguais, agora eu posso somar. Conserva o denominador, que é o 3, e soma o numerador. 9 mais 4, 13. E aí eu já tenho o nosso valor de n. Então, o nosso valor de n é 13/3. E agora eu vou resolver minhas questões, né? Letra A, vou fazer aqui em cima, a letra A. Ele quer o valor de menos m mais n. E aí você faz o menos. Quem é o valor de m? O valor de m é 13/3. Mais n. Qual é o valor de n? O valor de n é menos 2/3. Você coloca aqui, ó, menos 2/3. Então, isso aqui vai ser igual, ó, menos 13/3. E aqui você vai fazer jogo de sinal, mais com menos, dá menos 2/3. Observe que você tem sinais iguais. Menos aqui e menos aqui. Sinais iguais, você conserva o sinal e soma os números. Você pode somar porque eles têm o mesmo denominador. Então, 13 mais 2 dá 15. Menos 15 e embaixo terços. Menos 15/3. Então, menos 15/3, se você pegar o 15 e dividir por 3, isso aqui vai dar 5, né? Então, esse número aqui é menos 5. Menos 5. E aí a gente já fez a letra A. Ele quer na forma decimal e na forma de fração. Então, a forma decimal é menos 5. E a forma de fração, menos 5 sobre 1. Ou poderia ser também menos 15/3, que é a forma de fração do menos 5. Então, aqui você tem a forma decimal e aqui você tem a forma de fração. E na letra B,
É m mais n menos 13 quartos. Então, vamos lá. Qual o valor de m? M é 13 terços. Mais, qual o valor de n? O valor de n é menos 2 terços. Mais, aliás, é menos, né? Menos 13 quartos. Ok. Aqui vai dar menos, né? Mais com menos dá menos. Como esses dois caras ele têm o mesmo denominador, eu posso subtrair. Então, 13 menos 2 dá 11. 11 terços. Menos 13 quartos. Aí chegou aqui. Aí tem aqui uma subtração de frações com denominadores diferentes. E agora, professor? Como é que eu faço aqui para somar ou subtrair esse número? E o professor disse que a gente só pode subtrair ou somar números, frações que têm o mesmo denominador. Aí você vai recorrer ao chamado mínimo múltiplo comum entre 3 e o 4, que é o MMC. Você vai encontrar o mínimo múltiplo comum entre o 3 e o 4. Vamos relembrar o que seria o MMC. Ó, mínimo múltiplo comum entre o 3 e o 4. Vamos pensar o que é múltiplo, né? O que seria múltiplo de um número? O múltiplo de um número é todo número escrito na forma 3 vezes k, onde k é um número inteiro. Eu vou escrever aqui o conjunto M3. Esse conjunto M3 são todos os múltiplos de 3, que a gente sabe que são infinitos. Então, vamos escrever alguns múltiplos de 3 aqui. O primeiro é o 3, é ele mesmo, né? Depois, o 6, que é 3 vezes 2. Depois, o 9, que é 3 vezes 3. Depois, o 12, que é 3 vezes 4. Depois, o 5, aliás, o 15, que é 3 vezes 15. Depois, 18, sempre crescendo de 3 em 3. 21, 24, reticências. Esse conjunto aqui é infinito, é o conjunto dos múltiplos de 3. Embaixo, eu vou escrever o M4. M4. O conjunto M4 vão ser todos os múltiplos de 4. Quem são os múltiplos de 4? O 4, o 8, né, que é 4 vezes 2, o 12, que é 4 vezes 3, o 16, o 20, o 24, o 28, que também é um conjunto infinito. Agora, olhem para esses dois conjuntos. Eles têm um mínimo múltiplo em comum. Ou seja, tem um múltiplo aí que está nos dois conjuntos e ele vai ser o menor de todos. Quem é esse cara? Então, se vocês observarem, nos dois conjuntos eu tenho como múltiplo comum o 12, o 24, depois seria o 36, certo? Então, eu tenho infinitos múltiplos em comum entre 3 e 4, só que eu tenho apenas um que é o menor de todos. E nesse caso, quem é o mínimo múltiplo comum entre 3 e 4? É o 12. Então, o MMC entre 3 e 4 é 12. Professor, tem uma outra forma de eu encontrar o MMC sem fazer os múltiplos? Tem. É aquele algoritmo que vocês aprenderam. Vocês colocam 3,4 e aqui você começa a dividir pelos primos, né? Por exemplo, 3 e 4. 4 é par, dá por 2, né? Então dá 3, repete o 3 e dá 2. Depois dá por 2 de novo. O objetivo é até chegar em 1,1, né? Aí dá por 3 e dá 1. Pronto, zerou aqui. Aqui ficou 1. E agora dá por 3. E aqui a gente chega no 1 e no 1. E o MMC é o produto desses caras aqui. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Beleza, então, quando a gente for resolver frações desse tipo aqui, a gente recorre ao MMC. Então, achou o MMC, o que é que a gente faz agora? Como eles têm mínimo múltiplo comum 12, então eu vou colocar aqui o 12 embaixo, certo? O que é que a gente vai fazer agora? Pegar esse 12, dividir embaixo e multiplicar em cima. Ó, 12 dividido por 3 dá 4. 4 vezes 11, 44. Aí tem um sinal de menos. 12 dividido por 4 dá 3. 3 vezes 13 dá 39. Pronto, e a gente resolveu. 44 menos 39 dá 6, né? 5, aliás. Então, em cima dá 5, 12 avos. Ou seja, o valor dessa subtração aqui, 11 terços menos 3 quartos, isso aqui dá 5
12 avos. Então, essa aqui é a nossa resposta na forma de fração. Ah, professor, ele também está pedindo na forma decimal, viu? Não tem problema. Você vai pegar essa fração e dividir. Você vai pegar o 5 e dividir por 12. Dividendo menor que o divisor, o que é que você faz? 0 no dividendo, o 0, no quociente. Dá por 4. 4 vezes 12, 48. Para 50, resto 2. Né? Aí baixa o 0, que dá por 1. 1 vezes 12, 12. Para 28. Desce o 0. Vamos ver se vai dar uma dízima aqui, ou se vai dar um número decimal exato. Aqui dá por 6. 6 vezes 12 dá 72. 72. 72? 72. 72 para 80, resta 8. Então vai ficar sempre repetindo esse 8, né? Então significa que esse 6 aqui ele vai repetir infinitas vezes. Daí que a gente vai ter uma dízima, né? Deixa eu ver se é isso mesmo. 6 vezes 12 dá 72, para 80 resta 8, aí dá por 6 de novo, que vai dar 72, resta 8, dá por 6 de novo, 72, resta 8. Então esse 8 aí vai ficar como resto infinitas vezes, né? Então significa que esse número aqui, 5 dozeavos, ele gera 5 dozeavos, ele gera essa fração geratriz aqui, ó, que é o 0,416, aí infinito 6 aqui. 666. Ou você pode escrever assim também, ó. 0,416 e a barrinha apenas em cima do 6. A barrinha apenas em cima do 6. Ok? Pronto. Essa aqui foi a questão 9. Vamos pegar 11. Deixa eu pegar aqui a questão 11. Quem quiser copiar, gente, depois, como essa aula vai ser gravada, está sendo gravada, eu vou botar no YouTube. Depois vocês vão lá no YouTube, pausam lá, vocês podem pausar, para a gente não perder tempo aqui e fazer o maior número de questões. Vocês pausam lá e copiam essas questões, se vocês quiserem. 11. Represente na forma decimal a soma dessas frações, ou as frações. Né? Então, para você representar na forma decimal uma fração, primeiro você vai resolver ela, nesse caso na letra A, você resolve e depois coloca na forma decimal. Na forma decimal, basta você dividir o numerador pelo denominador. E aí pode ser que seja um número decimal exato. O que seria um número decimal exato, professor? É quando você começa a dividir e aí você encontra um resto zero, e aí acaba a divisão. Ou ele pode ser uma dízima periódica, que nem a outra, né? Quando a gente começa a dividir, vai chegar sempre no mesmo resto e vai ter sempre aquele período de repetição. E essa divisão nunca vai ser exata. Então, nesse caso, se ela não é exata, ela é uma dízima periódica. Então, na letra A, observe que aqui eu tenho uma soma de duas frações e já tem o mesmo denominador. Então, beleza, já está meio caminho andado, né? Tem um 5 embaixo, 5 em cima, então significa que eu posso somar em cima. Então, 4 mais 8 dá 12. No caso, 12 quintos. Isso? E acabou. Mas ele quer na forma decimal. Então, aqui está na forma de fração. Na forma decimal, você vai pegar o 12 e vai dividir pelo 5. Dá por 2, 2 vezes 5, 10, para 12, 2. Né? Acabou aqui, né? Então, você desce o 0 e põe a vírgula. Vai dar por 4. 4 vezes 5, 20, para 20. Nada. Deu o resto zero, beleza. Então, a divisão foi exata. Então, aqui eu tenho um número decimal exato. Então, gente, esses dois números são a mesma coisa, certo? Então, 12 quintos é o mesmo número que 2,4. Assim como 6 é igual a meia dúzia. Então, são formas diferentes de você representar o mesmo número. Letra B. 57 100avos. Quando você fazer uma divisão por números decimais, potências de 10, você não precisa aplicar o algoritmo da divisão. Nem quando você multiplica por um número decimal, nem quando você divide por um número decimal. Por quê, professor? Porque quando você divide por um número decimal, você só vai pegar a vírgula e deslocar. Se você
está dividindo por uma potência de 10, você pega a vírgula e desloca para a esquerda a quantidade de zeros que tem embaixo. Então, vamos representar esse 57 na forma decimal. Ele é assim. Na verdade, ele é escrito dessa forma, né? 57,0000. Esses zeros que estão à esquerda do 57, eles são descartáveis. Né? Mas eu coloquei aqui por quê? Porque como eu estou fazendo uma divisão por uma potência de 10, nesse caso pelo 100, o que é que vai acontecer aqui? Eu vou pegar a vírgula que está aqui e vou deslocar duas casas para a esquerda. Não, na divisão eu desloco para a esquerda. Então, ó, uma, duas. Então, essa vírgula, ela vai vir para onde? Para cá. Então, ó, vamos apagar aqui a vírgula que está aqui. E ela vai vir para onde? Ela vai vir para cá. Então, que número vai ser esse? Esse número vai ser o 0,57. 57. Não precisa repetir os zeros. Não precisa colocar os zeros aqui, porque senão aqui tem infinitos zeros. E zero à direita é insignificante. Então, você não precisa colocar esses zeros aqui. Então, esse número, 57 sobre 100, é 57, é 0,57, né? E esse número aqui é bem conhecido, que é uma razão centesimal. Isso aqui, na verdade, é a mesma coisa que 57%, sabia? Isso aqui é 57%. 57% na forma decimal é isso aqui, é 0,57. Por exemplo, ó, vocês meninas que gostam de comprar roupa, aí vocês vão comprar uma roupa, vocês estão interessadas numa roupa, aí essa roupa tá na promoção. Aí tem um vestido lindo que vocês querem comprar e tá de R$100 esse vestido. Aí vocês estão sem dinheiro, vocês vão com a maquininha de cartão, né? Aí na maquininha de cartão, rapaz, o cara fala, na promoção é à vista. Se você não tiver os 100 à vista, você passa no cartão, mas aí você vai ter um acréscimo de 57%. Imagina aí a maquininha, um acréscimo de 57%. É só para a gente ver como é que fica isso aqui. Ou seja, quanto é que você vai pagar no cartão? Se você está, por exemplo, sem dinheiro, você está com cartão e você sabe que no cartão você vai ter um aumento, um acréscimo de 57% no preço daquela roupa. Então, como a roupa custa R$100, ela custa 100, além do 100 que você vai pagar, você ainda vai pagar 57% em cima do 100, porque ela vai ter um aumento de 57% por causa da maquininha. Ou seja, você vai pegar o 100 e vai multiplicar por 0,57, que é os 57%, né? Isso aqui representa 57%. Multiplicação por número decimal, você pega a vírgula, desloca duas casas para a direita, né? Então isso aqui vai dar R$57. Não é isso? Ou seja, você vai pagar um juro de 57. Ou seja, quando você pega o 100 e soma com 57, você chegou lá e pagou R$157 nesse vestido. Esse aqui foi o seu aumento, né? A gente poderia também multiplicar de uma forma direta. Pegar o 100 e multiplicar por 1,57. Esse 1,57 aqui, ele representa 157%. Ou seja, se a roupa já vale 100%, né, e eu estou aumentando ela em 57%, é óbvio que eu vou pagar 157% da roupa. Não é isso? Então, gente, se, por exemplo, eu fosse utilizar esse fator aqui, que é o fator aumento, que é 1,57, eu poderia multiplicar de uma forma direta. Isso aqui também me daria R$157. Bom, já que a gente está estudando fração e número decimal, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vamos supor que o preço da gasolina hoje ele vai ter um aumento de 1%. Hoje ele vai aumentar 1% não, vamos botar 10%. Então hoje a gasolina ela tem um aumento de 10%. Amanhã ela vai ter um desconto de 10%. Qual foi o aumento total? Se existiu aumento. Será que existiu aumento ou não? O que, é que vocês acham? Hoje ela aumentou 10%, a gasolina. Amanhã vai ter um desconto de 10%. Será que o preço de hoje e o de amanhã vão ser iguais? Porque hoje teve um aumento de 10, só que amanhã houve um desconto de 10. O preço vai ser igual? O que, é que vocês acham? Sim ou não? Coloca aí no chat.
A gasolina hoje é R$ 10, por exemplo, o litro. Aí hoje ela sofre um aumento de 10%. Amanhã ela tem um desconto de 10%. Então, será que amanhã eu vou pagar os mesmos R$ 10? Se hoje aumentou 10% e amanhã diminuiu 10%? Não. É isso mesmo, não. Por quê, professor? Vamos fazer aqui uma justificativa. Bora lá. Vamos imaginar o seguinte. A gasolina hoje custa R$ 10. R$ 10 hoje, o preço da gasolina. Aí hoje mesmo ela vai ter um aumento de 10%. Então, aumento em 10% significa que eu vou pagar 110% da gasolina, do preço total da gasolina, não é isso? Ou seja, é 100% mais 10%. Ou seja, aqui eu tenho um aumento, que vai ser de 110%. Detalhe, vocês nunca vocês vão multiplicar um número pelo valor em porcentagem. No caso, você nunca vai fazer isso aqui. Tipo, você nunca vai pegar o 100 e multiplicar pelo 110%. Porque o 110% vocês têm que colocar ou na forma decimal ou na forma de fração. E vocês sabem que o 110% é a mesma coisa que 110 sobre 100. Isso aqui é 110 sobre 100. 110 sobre 100, você pode pegar a vírgula que está aqui e deslocar duas casas para a esquerda, porque tem dois zeros embaixo. Então, na verdade, hoje o preço da gasolina, quando aumentou em 10%, basta você pegar, na verdade aqui é R$ 10, né? Estou botando aqui é 10. R$ 10. E vai multiplicar pelo fator, que é 1,1. E isso aqui vai dar R$ 11. Ou seja, um aumento em 10% na gasolina hoje, eu vou pagar R$ 11. Beleza, então aumentou hoje 10%, o valor da gasolina hoje está R$ 11. Amanhã vai ter um desconto de 10%. Ou seja, esse valor de R$ 11 hoje, ele vai sofrer um desconto de 10%. Esse valor de R$ 11 aqui. Um desconto de 10%, como essa gasolina hoje vale 100%, que é R$ 11, você dando um desconto de 10%, você vai retirar aqui, né? Menos 10%. Menos 10%. Quando você subtrai 100% e menos 10%, isso aqui vai dar 90%. Ou seja, você vai estar hoje, com esse desconto, pagando 90% da gasolina. Né? Então, você vai pagar 11 multiplicado por 90%. Só que 90%, você não vai multiplicar o 11 por 90%, porque você sabe que o 90% é 90 sobre 100. E 90 sobre 100 é 0,9, quando a gente usa aquela regrinha da vírgula, puxa a vírgula duas casas para a esquerda. Então, eu vou multiplicar 11 vezes 0,9 e eu vou pagar hoje quanto? 9,90. Olha que interessante. Então, o preço inicial era de quanto? R$ 10. Aí ele teve um aumento de 10% e uma redução de 10%. Ou seja, ó, eu ganhei 10 centavos em cima disso. Então, vai haver uma redução efetiva de 1% no preço. Então, quando você pega 110%, que é 1,1, estão vendo? 1,1. Esse 1,1 é 110%. E multiplica por 90%, que no caso é 10% de desconto, 0,9, isso serve para qualquer valor X. Então, X é o valor de qualquer coisa. Vamos supor que você vai na rua, o preço de uma camisa é R$ 100. Aí hoje ela tem um aumento de 10% no preço dessa camisa. Amanhã tem um desconto de 10%. Quanto é que você vai pagar depois desses descontos sucessivos? Você vai pagar R$ 99, ou seja, você vai pagar R$ 1 a menos. Então, quando você tem um aumento de 10% e um desconto de 9%, aqui você vai ter 0,99x. Você vai pagar 99%, ou seja, 0,99 do que era o preço antes. Então, muito cuidado nisso aqui na ideia de porcentagem, principalmente, né, quando você vê essa questão de desconto, de aumento, desconto e aumento sucessivo. Isso aqui é uma ideia de produto, né, produto de números decimais. Então, tem que tomar muito cuidado, porque às vezes pode até enganar você. Chega uma questão e fala, ó, hoje teve um aumento e um desconto ao mesmo tempo. Teve um aumento de 20% e um desconto de 20%. Aí você pensa, então eu vou pagar a mesma coisa. Não. São descontos sucessivos. Cuidado.
Você não vai pagar a mesma coisa. Você pode sair, na verdade, você pode sair ganhando, né? Você vai pagar um pouquinho menos, quando você tem descontos sucessivos. Um desconto de 20, um aumento de 20. Né? Então é isso. Queria fazer esse comentário aqui com vocês. A gente só fez a letra A, né? Por enquanto. E a letra B. Eu vou fazer a C, D e E, e aí eu finalizo a aula de hoje. A gente finaliza a nossa aula. Vou fazer aqui, vou puxar aqui para cima. Porque fica muito cansativa, né? A aula online, assim. Já passamos de 1 hora. Então vamos só terminar essa questão e a gente finaliza nossa aula. Letra C, 2,25 avos. Então, gente, como é que eu faço para transformar isso aqui em um número decimal? Então, a gente recorre ao algoritmo da divisão. Né? 2 dividido por 25. Então, observe que o dividendo ele é menor que o divisor, a gente coloca o zero aqui, põe o zero e a vírgula. Só que vocês observam que ainda o dividendo é menor que o divisor, não dá para dividir. Então, eu coloco o zero aqui e o zero aqui. Pronto, agora dividendo maior que o divisor. Então, beleza. Isso aqui vai dar por 8, né? 8 vezes 5, 40, vai 4. 8 vezes 2, 16. Mais 4, 20. Ou seja, 200 menos 200, 0. E acabou. Esse número 2,25 avos, ele na forma decimal é 0,08. Letra D. 3, 125 avos. Mesma ideia, né? Põe o zero aqui, no dividendo, zero no quociente. 30 ainda não divide 125. Põe o zero novamente aqui, zero aqui. Dá por 2. 2 vezes 125 dá 250. 250 para 300, resto 50. Desce o zero. Dá por 4. 4 vezes 125 dá 500. Né? Para 500, nada. E acabou. Então, 3 125 avos é o mesmo que 0,024. E para finalizar, letra E, eu tenho uma subtração entre duas frações. Repare que os denominadores são diferentes. E aí, se os denominadores são diferentes, você já sabe o que faz, né? Vocês vão fazer um MMC. Um MMC entre 16 e 5. Ah, professor, vou precisar enumerar os múltiplos de 16, os múltiplos de 5? Não. Você vai fazer aquele algoritmo. Você pega o 16, que são os denominadores, o 16 e o 5, separa com vírgula, e aí você vai dividindo pelos números primos, né? Primeiro por 2, porque aqui a gente tem um número par, aí dá 8 e dá 5, dá por 2, que dá 4 e dá 5, dá por 2, que dá 2 e dá 5, dá por 2, que dá 1, que dá 5, e dá por 5, que dá 1 e 1. E finaliza. O MMC vai ser o produto desses caras aqui, né? 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, 16 vezes 5, 60. Então, o MMC entre 16 e 5 é 60. Aí, o que é que eu faço agora? Pego o 60, que é o MMC, divido embaixo e multiplico em cima. 60 dividido por 16 dá 5. 5 vezes 5, 25. Sinal de menos. 16 dividido por 5 dá... 16 dividido por 5 dá 12. Não. 60 dividido por 5, desculpe. 60 dividido por 5 dá 12, né? 12, isso. E 12 vezes 16... 12 vezes 16 dá 192. 192. Então, aqui eu tenho uma subtração em cima. O sinal número, o maior número aqui, o sinal do maior número é o menos, que pertence ao 192, então conserva o sinal do maior número e subtrai. Então, 192 menos 25 vai dar 167. Então, menos 167 sobre 60. Aí eu pergunto, esse número aqui ele está na forma irredutível dessa fração?
Observe que 167, quando você soma 1 mais 6 mais 7, vai dar 14. E 14 não é divisível por 3. Então, ele não é divisível por 2, nem por 3. Eu acredito que ele está na fração irredutível. Só que ele quer a forma decimal, né? A gente vai dividir 167 por 60. E lembrar que esse número é negativo. Então, quando você faz a divisão, 167 dividido por 60 dá por 2. 2 vezes 60, 120. Para 167, 47. Desce o zero e põe a vírgula. Dá por 8, né? 6, 7. Dá por 7. 7 vezes 6, 42. Então, isso aqui dá 420. 420 para 470, 50. Desce o zero novamente. Dá por 8. 8 vezes 6, 48, ou seja, 48 dá 480. 480 para 500, 20. Desce o zero. A gente vai dividir até a gente encontrar, ou ele vai ser decimal exato, ou ele vai ser uma dízima. Vamos verificar isso aqui. 200 dá por 3. 3 vezes 60 dá 180, resto 20. Então, repare que vai dar sempre 20 aqui agora, né? Desce o zero, dá por 3 novamente, resto 20. Então, sempre vai dar quociente 3 e resto 20. Então, aqui a gente vai ter uma dízima periódica. Então, na verdade, esse número aqui, menos 167 sobre 60, ele é o menos 2,783. E a gente coloca aqui a barrinha em cima do 3 para indicar o período de repetição. Beleza? Bom, gente, é isso. E hoje a gente finaliza a nossa aula. Não esqueçam de enviar as atividades, que é até amanhã. E mais tarde eu posto o link da aula gravada. Quem ainda não colocou presente, coloca presente aí no chat para registrar a presença de hoje. Beleza? Professor, as atividades foram aquela que o senhor passou na aula passada? Na verdade, foram essas aqui que eu acabei fazendo, só que eu passei as pares para vocês fazerem, né? As de número par. E eu fiz algumas de número ímpar. E semana que vem, na segunda, a gente retorna. A gente vai ver o conjunto dos números irracionais. Tá bom, gente? Então, a aula de hoje finalizada. Até segunda-feira. Tchau.